Olá, meus alunos, bem-vindos a mais uma aula. A gente vai continuar os tópicos que a gente estava vendo. Depois de potenciação, a gente vai ver mais uma operação matemática, que é a raiz quadrada. Elas são novamente operações inversas. Então, se elas são operações inversas, quer dizer que uma é o oposto da outra. Eu coloquei exemplos para vocês aí. Nesse primeiro exemplo, eu coloquei que 9 ao quadrado, ou seja, 9 elevado a 2, é igual a 81, já que quando a gente faz 9 elevado ao quadrado, é 9 vezes ele mesmo duas vezes. 9 vezes 9 é 81. Então, temos aqui a nossa descrição de potência. Isso aí a gente já sabe. Agora o que a gente vai ver de novidade é a raiz quadrada, que é esse sinal aqui de baixo. Essa chave aqui é o que indica para a gente a raiz quadrada. Então, como é o contrário, como é o inverso da potenciação, se a gente tem 9 ao quadrado igual a 81, então a raiz quadrada de 81 tem que ser obrigatoriamente igual a 9, para a gente conseguir fazer essa inversão aí. Vocês podem ver que os números são os mesmos, mas as operações são diferentes, são as operações opostas. Dentro desse nosso conceito de raiz quadrada, a gente vai aprender como fazer. Aqui eu coloquei uma curiosidade e um jeito bom da gente memorizar as raízes. Por que chamam raízes quadradas? Elas derivam de números quadrados perfeitos. Ou seja, eu coloquei aqui para vocês exemplo de vários quadrados. 4 quadrados aqui. O primeiro tem duas bolinhas no lado. O segundo tem três bolinhas. O terceiro tem quatro bolinhas. E o quarto tem cinco bolinhas. Por isso que chama quadrado perfeito. Sempre que a gente fizer um quadrado perfeito, ou seja, com os quatro lados exatamente iguais, a gente vai ver quantas seções a gente consegue atingir. Ou seja, quantas bolinhas a gente vai precisar para formar aquele quadrado. No nosso primeiro caso, a gente tem quatro bolinhas. Com quatro bolinhas, cada lado tem dois. Por isso que a raiz quadrada de 4 é 2. A mesma coisa com o 9. Perceba essa demonstração mais geométrica facilita a visualização para a gente. Se a gente fizer um quadrado com 9 bolinhas, cada lado dele vai valer 3. Ou seja, a raiz quadrada de 9 é 3. Se a gente fizer um quadrado com 16 bolinhas, o lado do quadrado vai ter 4 bolinhas. Por isso que a raiz quadrada de 16 é 4. Então, eu vou usar esse exemplo aqui que eu peguei agora, desse quadrado e desse quadrado. Percebam que esse quadrado tem 9 bolinhas. Esse aqui tem 16 bolinhas. Pensem bem, é impossível a gente conseguir fazer um quadrado com 10, 11, 12, 13, 14 ou 15 bolinhas. Pensem aí, não dá para fazer. Ou seja, esses números não são quadrados perfeitos. Eles não têm raiz quadrada. Então, todos os números que a gente conseguir desenhar quadrados têm uma raiz quadrada. Os outros números não. O próximo aí é o 25. A gente conseguiu desenhar um quadrado perfeito com 25 bolinhas. Quando a gente faz isso, a gente vê que o lado dele tem apenas 5 bolinhas. Por isso, alguns números têm raiz quadrada e outros não. Coloquei então exemplos de números que têm raiz quadrada. Como que a gente sabe isso?
Se a gente lembrar lá do início da aula, a gente viu que a raiz quadrada é o inverso da potência de 2. Então, todos os números que são resultados de uma potência de 2 têm raiz quadrada. Coloquei aí vários para gente. 1 ao quadrado 1, 2 ao quadrado 4, 3 ao quadrado 9 e fui até o 39 ao quadrado, que é 1521. Ou seja, qualquer resultado desses tem uma raiz quadrada, já que a gente obteve esses números elevando um número ao quadrado. E eu coloquei alguns exemplos aí do jeito que a gente costuma ver em exercício, né? Quanto que é a raiz quadrada de 144? É 12, pois 12 vezes 12 é 144. Então isso a gente pode sempre usar. Se a gente quer saber se um número tem ou não raiz quadrada, é só a gente observar se a gente consegue pegar um número e elevar ele ao quadrado para a gente achar o número inicial. Se isso acontecer, é porque o número tem raiz quadrada. Mais exemplos aqui. 64 tem raiz quadrada? Tem. O 8, porque o 8 vezes 8 é 64. O 25 tem 5 como raiz, pois 5 vezes 5 é 25. Raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. Raiz quadrada de 400 é 20, porque 20 vezes 20 é 400. Beleza? Então, com isso, a gente vê a nossa introdução à raiz quadrada. A gente vê o que é, o que significa. Mais para frente, a gente vai aprender métodos mais avançados de cálculo. Por hora, é isso que a gente precisa saber. Desejo a todos bons estudos. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp para a gente esclarecer. Beleza? Um abraço, galera. Até a próxima aula.